Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Vamos fechando os olhos, fazendo uma respiração tranquila e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nesta corrente de oração. E agradecendo ao nosso Mestre Jesus pelas suas lições que nos dão um caminho para a superação das nossas dificuldades, que nos confortam, que nos acolhem, que nos dão alegria e que possamos sentir a presença dos Espíritos amigos que nos inspiram, que possamos nos sentir envolvidos pelo seu carinho, pela misericórdia deles. Eles que atuam em nome do Mestre Jesus junto às nossas vidas, nos amparando para que cada vez mais estejamos conscientes das transformações, de trabalharmos na nossa reforma íntima, nos renovando, para que possamos sentir cada vez mais o amor do Mestre a pulsar em nossas vidas, a esperança que nos traz uma chama bem viva, iluminando os nossos caminhos, e a fé como esse escudo, essa fortaleza que nos sustenta diante das lutas que todos nós passamos, porque é natural se aqui estamos na matéria. É para aprender, para nos renovar em relação aos tropeços do passado, buscando melhores caminhos com o Mestre. Como diria João Batista, é preciso aprendamos a endireitar os nossos caminhos. Endireitai as veredas do Senhor, buscando caminhos mais retos, a representarem caminhos mais harmonizados com a lei divina, com a proposta do Evangelho. E hoje eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa, ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos-se mesmo com essa hipótese: é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos seus grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, podereis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede,
um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não fareis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com uma crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos, e isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especial, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil, está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, apenas cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom, e no segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equalitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta, é necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos, encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que lhe derrogue a sua lei,
tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual Ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade, fé e equilíbrio em todas as direções.